Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é dízimos e ofertas. É certo ou errado? Eu quero começar dizendo que muitas pessoas discutem demais sobre esse tema. Se é certo ou se é errado. Alguns dizem que é certo, outros dizem que é errado. Muitos devolvem o dízimo, outros não devolvem o dízimo. Eu quero dizer para você também que independente se eu ou você dizimar ou não, a igreja do Senhor não vai desfalecer na terra, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. É Ele quem sustenta a igreja. É Ele quem nos sustenta. Ele não precisa do meu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos entender aqui. Dízimos e ofertas. É certo ou errado? Quero falar mais precisamente do dízimo. Dízimo é a 10ª parte dos nossos rendimentos. No Antigo Testamento, os judeus davam dízimo de todo o seu trabalho a Deus, para manter o templo, os sacerdotes, os levitas, os órfãos, as viúvas, inclusive os outros trabalhadores do templo e as pessoas mais necessitadas da comunidade. Muitos dos dízimos eram dados em produtos agrícolas, tais como verduras, legumes, frutas, cereais. Inclusive podiam ser comercializados ou usados. Era dessa forma que o dízimo era entregue no Velho Testamento. Vamos virar aqui a página aqui do nosso rascunho para a gente continuar no raciocínio. A gente vê em Números, no livro de Números, capítulo 18, versículo 26, que os levitas davam o dízimo dos dízimos, ou seja, de todo o mantimento que recebiam. Os levitas eram sustentados, as viúvas eram sustentadas, os órfãos eram sustentados. Então eles davam o dízimo dos dízimos, eram sustentados e de acordo com daquilo que eram sustentados, eles devolviam a 10ª parte de todo o seu sustento. Nós vemos também em Lucas, capítulo 11, versículo 42, Jesus advertindo da seguinte maneira. Ele diz assim: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus diz que não adianta devolver o dízimo sem ter a justiça e o amor de Deus, desprezando o amor e a justiça que vem da parte de Deus, principalmente ao próximo. Ele diz: porém, vocês têm que fazer estas coisas sem omitir aquelas, as outras. Não adianta se gabar por ser um dizimista, por ser um ofertante, se a gente não amar a justiça, se a gente não amar a Deus e ao próximo. Está claro na palavra. Nós vemos também o fariseu lá no templo, orando em pé, dizendo que não era como as outras pessoas, roubadores, injustos e adúlteros, e que ele jejuava 2 vezes por dia e que dava o dízimo de tudo. Lucas 18, versículos 11 e 12. Ou seja, se gabando, dizendo que não era pecador como as outras pessoas. Não era roubador, não era injusto, não era adúltero, jejuava 2 vezes por dia, dava o dízimo de tudo. Não precisa, não adianta se gabar. Deus sonda os corações. A gente vê também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 32 ao 37,
nos fala que a comunidade cristã vendiam as suas terras ou casas e traziam aos apóstolos para que eles repartissem com todos os necessitados das comunidades. Inclusive Barnabé também assim o fez. Ou seja, as pessoas eles já tinham suas casas, suas propriedades. Aí eles possuíam outras propriedades, ou casas, ou terras. A Bíblia nos diz aqui que ele vendia essa outra propriedade, ou a casa ou a terra, vendia e trazia tudo aos pés dos apóstolos, para que eles repartissem com todos os pobres e necessitados daquela região. Inclusive aqui eu também falei que Barnabé também vendeu uma propriedade sua e trouxe para que fosse repartido a todos os pobres. Mas veja o que aconteceu aqui com um casal chamado Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Nos fala que o casal, eles venderam uma propriedade, sua propriedade, e eles reteram uma parte do dinheiro da propriedade que venderam. E eles levaram aos pés dos apóstolos apenas o que sobrou. Eles venderam a propriedade, reteram a parte do dinheiro, ou seja, mentiram e levaram apenas o que sobrou. Chegando lá, ao apóstolo Pedro, que o recepcionou, primeiro a Ananias, o apóstolo Pedro disse: Ananias, por que tu permitiste que Satanás entrasse no teu coração? E você mentiu, você está mentindo. Você está trazendo apenas uma parte do dinheiro. Você vai morrer. Você vai morrer agora. E a Bíblia diz que ele caiu, ele expirou, ele morreu aos pés de Pedro. 3 horas depois, Safira chega, a sua esposa, e aconteceu o mesmo com ela. Ela caiu morta aos pés do apóstolo Pedro, porque mentiu ao Espírito Santo de Deus, reteu. Ou seja, o dízimo é o princípio de sobrevivência de fé. Cuidado com a mesquinhez e com a mentira. Eu quero ler aqui 2 Coríntios capítulo 9, versículos do 6 ao 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus ama aquele que dá com alegria. Temos que dizimar, sim, não se gabando, não se orgulhando, não questionando, dizendo que é melhor do que os outros, que meu dízimo é maior do que os outros, é melhor do que os outros. Não, se for se gabando, se orgulhando, nem leve ao altar, nem leve, porque o Senhor com certeza não receberá esse seu dízimo e essa sua oferta, ou o nosso dízimo e a nossa oferta. Mas o Senhor quer que a gente entregue e devolva com alegria, com intrepidez de alma, para que haja sustento no templo. O templo precisa pagar conta de energia, conta de água, precisa pagar os obreiros, aos zeladores que trabalham na igreja, que cuidam, que zelam pela igreja. As igrejas têm ar-condicionados, precisam pagar suas contas. A igreja tem um pastor que vive para a obra, precisa sustentar os pastores. Então, que nós possamos ser dizimistas e ofertantes, mas com alegria na casa do Senhor, e não com tristeza ou por necessidade, não. Mais uma vez repito, com alegria. Aleluia. Eu quero orar.
Senhor, muito obrigado. Que nós possamos ser fiéis a Ti. Não apenas nos dízimos, nas ofertas, mas na justiça e no amor. Nos ajuda, Pai, a caminhar com justiça e com fidelidade. Nos ajuda a transmitir a Tua palavra e a viver intensamente a Tua palavra com fidelidade, porque o Senhor sonda mentes e corações. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, clicando aqui nessa setinha do lado direito, você vai ver outros versículos que falam sobre dízimos e ofertas. Amém? Então você pode clicar e ver aí outros versículos. Eu peço a sua ajuda para que você possa se inscrever aqui, ó, nesse nome, inscrever-se. O canal precisa expandir o Evangelho, precisa aumentar o número de inscritos. Então ajuda se inscrevendo no canal, dá o seu joinha, porque também vai estar ajudando, fortalecendo o canal, e você também, se possível, compartilha esta reflexão. Amém? Eu sou o irmão André Costa, ora por mim que eu oro por ti. Essa foi mais uma reflexão do canal Minuto com Jesus. Fica na bênção, fica na paz. Até a próxima reflexão.